Senhores telespectadores, isto que estão a ver na vossa frente é a Baía de Cascais. Acho que se avista claramente as vagas a bater na muralha. Bom, eu estou aqui a falar-lhes no alto da esplanada da Fortaleza da Luz. Chamavam-lhe da Luz porque antigamente ardia aqui uma fogueira para guiar os navegantes. Devo-lhes dizer que Cascais tem muitas coisas dignas de se ver. É claro, não podemos vê-las todas porque não há tempo. Entretanto, vamos dar uma volta para ver o mais importante do passado de Cascais. Os senhores telespectadores vejam onde eu vim começar este programa. Aquilo parece um arquivo, e é o arquivo do Gabinete de Arqueologia da Câmara de Cascais. Outrora não era um gabinete, era uma garrafeira. Era aqui, nesta cave, que o senhor Conde de Castro Guimarães guardava os seus excelentes vinhos. Mas é realmente para falar de arqueologia que eu aqui venho. Não sei se lembram, quando falei de Sesimbra, expliquei o aparecimento da vila de Sesimbra por razões geográficas. Há este grande troço de costa, uma costa que corre sem abrigos do sul para o norte, sul-norte, mas aqui, subitamente, um troço de costa leste-oeste. E é neste troço de costa que vem a nascer Sesimbra, numa pequena baía. A situação repete-se em relação a Cascais. Volta a haver aqui uma costa que corre do sul para o norte, sem ancoradores, sem abrigos. Mas aqui está uma bela enseada a que hoje chamamos a Baía de Cascais. Eu tenho aqui ampliado o Concelho de Cascais, reparem, isto, em ponto maior, e aqui está, ampliado o abrigo marítimo, onde veio a nascer a Vila de Cascais. Naquele outro mapa, compreendem cada um daqueles círculozinhos negros, e são às centenas, é uma jazida pré-histórica. É realmente esta situação geográfica que explica a extrema riqueza da pré-história no Concelho de Cascais. Desses monumentos arqueológicos, um dos mais fascinantes é o das grutas artificiais de Alapraia. Ficam aqui, a poucos quilómetros de Cascais, podem ser visitadas. Claro que quem as quiser visitar deve dirigir-se aqui, a esta secção de arqueologia, para poder ser acompanhado, mas foi lá que apareceram algumas coisas únicas em toda a arqueologia mundial. Eu estou aqui diante, olhem para isto, É claro, isto é evidente, é uma sola de sandália. Bom, mas também é evidente, isto é de pedra, portanto, não pode haver solas de pedra. Sola de pedra partia-se imediatamente, e ela nunca foi partida. Este é o outro par. Que significa isto? Eu não sei, ninguém sabe. Isto pode ser apenas uma oferta aos mortos, para que os mortos possam percorrer os longos caminhos até ao outro mundo. Isto pode ser a lembrança, sei lá, de um pai que fazia sapatos, ou a um homem que fazia sapatos. Isto pode ser inúmeras coisas, e quando a gente se põe assim a inventar histórias, corre o risco de deslizar nos pântanos da fantasia. Verdade é apenas isto. Estes objetos, profundamente enigmáticos, foram feitos
há cerca de 5.000 anos e foram encontrados nas grutas artificiais de La Praia. Um outro objeto muito, muito interessante, isso já tinham aparecido vários, é isto. Isto é uma placa de pedra, como vê, pedra, é rija, e tem 2 orifícios. Tinham aparecido vários. Para que é que isto servia? Isto... Bem, houve quem pensasse, eles se calhar traziam isto ao peito, sei lá, se isto poderia ser pintado, talvez. Bom, a certa altura começou-se a ver que isto estava muitas vezes junto dos esqueletos sepultados e estava aqui, situado desta forma, no braço direito, numa proteção do punho. Bom, e daí a identificação deste estranho objeto. É o braçal do arqueiro. Estes homens eram hábeis caçadores e tinham arcos de setas que já tendiam a corda ia à frente, mas quando voltava atrás com uma extrema violência, se eles não tivessem o pulso protegido por esta placa de pedra, eles podiam cortar os pulsos. São apenas 2 das coisas que apareceram no riquíssimo espólio das... chamam-lhe grutas, elas não são grutas, dos sepulcros da La Praia. Bom, depois, já nos tempos históricos, há aqui em Cascais muitos vestígios de uma ocupação romana relativamente intensa. Aqui na área do concelho, imaginem que já encontraram vestígios de 17 vilas. 17, isso a mim surpreende-me, porque, como sabem, os romanos vinham por mar, mas vinham pelo Atlântico. De Itália aqui, vem-se pelo Mediterrâneo e, portanto, porquê é que eles vinham aqui para o lado de Cascais e não se situavam na zona de Lisboa, onde havia uma bela cidade romana, autoridades romanas, já explorações romanas? A verdade é esta: muitos preferiam vir aqui para longe de Lisboa. Nesta altura isto era longe de Lisboa. Bom, a minha ideia é que isto já está ligado com as guerras civis. Estes homens já eram foragidos que procuravam um espaço de paz fora do mundo em guerra. Tenho aqui um capitel romano, não é nenhuma coisa gigante, mas é uma peça bonita. Um capitel de uma vila aparecida aqui, não longe de Cascais, mas tenho, sobretudo, uma peça, de facto, extraordinária. Isto, eu não sei explicar, isto é a cabeça de um africano. Está finamente moldada, em nenhum museu europeu se guarda qualquer coisa semelhante a esta. Como é que este africano veio parar a Cascais? Bom, o estudo da arqueologia está cheio de perguntas difíceis e de respostas fáceis. Eu não sei como isto veio parar aqui. É um dos tais enigmas à espera de explicação. Bom, a verdade é que os romanos não construíram aqui nenhuma cidade que deixasse vestígios importantes. Nem os romanos, nem depois deles. A explicação é que estas terras, muito, muito perto do mar, eram constantemente flageladas pelos corsários. Apesar de tudo, os pescadores aqui se aguentavam nos seus pobres casebres e, quando, já na Idade Média, exatamente em 1364, o rei Dom Pedro, o Pedro Cru,
o Pedro da Inês de Castro, e levou esta aldeiazinha de pescadores a vila. Bom, é claro, e para ela se poder defender dos corsários, mandou fazer o muro. Muro, a gente hoje diz muralha. Na muralha de Cascais era um pequeno castelo com 4 portas. Tudo quanto resta é o que está na nossa frente. Ainda se percebe que é uma torre com ameias, tem lá uma pedra. Se virem aquela pedra, tem 6 pequenos círculos. São as arruelas dos castros. O homem que pôs aquela pedra tem até uma história. Era o senhor Dom António de Castro. Ele conhecia o Camões. E um dia pediu-lhe um poema, não sei para quê, por qualquer razão, pediu-lhe uns versos. E prometeu, faz-me lá isso, que eu depois mando-te meia dúzia de galinhas. Então, de Camões, que tinha que fazer os versos para comer, porque esta que era a situação em que ele se achava, lá fez os versos e tal, lá se esmerou, mandou os versos ao senhor Dom António, e o senhor Dom António deu ordem a um criado, leva lá meio frango, cortou uma galinha ao meio, mandou meio frango ao Luís de Camões. O Camões recebeu e agradeceu o meio frango, mas agradeceu com esta trova que ficou célebre: 5 galinhas e meia deve o senhor de Cascais, e a meia vinha cheia de apetite para as mais. Vejam como, devo dizer que do senhor Dom António de Castro, senhor de Cascais, isto é a história assim que mais lembra, ficou conhecido por isto, por não pagar uma dívida ao poeta. Cascais fez bem que recorda na sua praça principal o rei Dom Pedro, porque realmente Dom Pedro é quem transforma a pobre aldeia numa vila que a partir daí vai crescer. Mas perto, muito perto, da estátua de um rei, do rei Dom Pedro, vê-se o busto de outro rei, o rei Dom Luís. É porque realmente tanto fez um como o outro por Cascais. Um fez de Cascais vila, o outro transformou-a numa estância balnear, onde a corte gostava de vir. Cascais foi terrivelmente castigada pelo terremoto de 1755. Uma onda gigantesca percorreu a vila inteira. Enfim, não ficou realmente pedra sobre pedra. Bom, e essa é até uma das razões porque o castelo hoje não existe. Os camponeses, os pescadores, foram às ruínas das muralhas e cada um levou uma pedra para fazer outra vez e pôr em pé a sua pequena cabana. E Cascais só volta a ser uma vila com um certo recorte urbano, uma certa elegância, depois que o rei resolveu vir para a praia. Bom, como calculam, antigamente os reis não iam para a praia. Nem os reis, nem os nobres, nem as pessoas que se prezavam. As férias eram no campo. Bom, ainda hoje, as pessoas assim muito snobs dizem que vão para a quinta. Vão para a quinta, não vão para a praia. É o rei Dom Luís o primeiro quem, e foi exatamente em 1870, ele tinha passado o verão em Sintra, mas quando o verão estava a acabar disse: agora vou fazer uma temporada de praia, e veio para Cascais. Ele gostou, foi ali para a Cidadela, porque é claro, o rei não tinha casa em Cascais, como é que havia casa para um rei numa aldeia de pescadores? Foi para a Cidadela, para a casa do governador do regimento. O regimento era o 19. O 19 de Cascais era famoso. Tinha andado nas campanhas da Restauração e dizia-se que nunca perdeu uma batalha. Sabem porquê? Tinha lá um oficial punham lá o oficial em cima do andor
vinham as balas, bomba, nunca o mataram, era o Santo António. Santo António esteve em todas as batalhas e cada vez que escapava promoviam-no. Mais um galão, tenente, capitão, major, tenente-coronel, ele ainda lá está e já é coronel. O coronel do 19. Bom, pois foi para a casa do governador, que foi El Rei Dom Luís, em 1870. A partir de então, aquilo foi realmente uma residência real. O Dom Carlos voltou a ir para lá muitas vezes, gostava daquilo. Acaba a monarquia, vem a República, os presidentes foram para lá, esteve lá o general Carmona, esteve lá o Bernardino Machado, esteve lá também o Craveiro Lopes, enfim, foi uma residência presidencial e hoje depende da presidência da República. Eu gostava de lhes mostrar as instalações interiormente, mas aquilo está em obras, enfim, e não consegui entrar lá dentro. Agora calculem se aqui estava o rei, se o rei estava na praia, onde é que se iam meter os fidalgos? E começa a haver uma corrida de Lisboa para Cascais. Toda a gente gosta de estar sempre perto do senhor que manda. Toda a gente se aproxima do senhor de cima. E o rei era o senhor de cima. E os fidalgos, os grandes fidalgos, começam a vir e aqui, o mais perto que podem da cidadela, vão fazendo as suas casas. Só que, com que gosto é que se pode fazer uma casa em Portugal em 1870? Que é dele o gosto português? Quem sabe o que é construir à portuguesa? Então é muito engraçado, há uma corrida aos gostos da moda, aos revivalismos. Os Palmelas, por exemplo, fazem uma casa bem à inglesa. Olhem para ela, dizem que parece uma abadia. Realmente mandaram vir de Inglaterra um arquiteto inglês que fez aquilo. Ele que é bem o gosto, um gosto exótico, um gosto não português. Depois o Duque de Lolé também quis fazer, mas o Duque de Lolé era mais progressista, era mais do Partido Popular. Qual inglesa, qual história? Fez uma casa à francesa. Mandou vir um arquiteto francês. A casa é à francesa. E os suíços? É claro, os chalés suíços são mais ali no Monte Estoril. Mas olhem para aquela casa que era dos Herédias. Tudo aquilo é querer fazer lembrar Suíça. Até que, enfim, houve um que se lembrou. Vamos fazer isto à maneira de Portugal. E surge então o que eles diziam que era um gosto português. Esta casa foi construída por um banqueiro, Jorge O'Neill, e tem os elementos, lá tem umas coisas a quererem parecer manuelinas, lá tem os elementos góticos, lá tem os azulejos, lá tem as janelas de guilhotina e a torre, sobretudo a torre. Uma torre a lembrar os nobres palácios medievais, que aliás nunca existiram em Portugal. Pois bem, isto era um modelo de bom gosto para as pessoas que sentiam a necessidade de inventar um estilo português. É neste movimento que vem a nascer o Raul Lino. Jorge O'Neill fez a casa, mas passado pouco tempo vendeu-a a um sócio, o Manuel de Castro Guimarães, seu sócio nos negócios da banca e também um homem ligado à alta finança. Hoje pertence à Câmara Municipal de Cascais e é o Museu de Castro Guimarães. Podem crer que é um museu que merece uma visita. Nós vamos entrar lá dentro. Aquele é o retrato do dono da casa. Como veem, está de sobrecasaca, uma grande corrente de ouro, uma pedra preciosa na gravata
É bem o tipo do banqueiro, a data é de 1904. É o dono da casa em 1904. Junto dele está a mulher com quem estava casado, a Dona Mariana. Eles não tiveram filhos, mas reparem também no realismo inexcedível do retrato. Ele não perdoou nada. O pintor era um Vítor Corcos. Ele foi pintor da família real. Um pouco por essa altura, pintou a rainha Dona Amélia. É também uma excelente execução. A rainha devia ser exatamente assim, nem melhor nem pior. A rainha era muito amiga da esposa do Castro Guimarães, tanto assim, vê-se, ofereceu-lhe o retrato. Eles puseram o retrato aqui na sala de honra. Muito amiga, e eu creio que o Castro Guimarães, o Manuel de Castro Guimarães, valia à família real nas dificuldades de dinheiro, porque os reis frequentemente passavam, ele emprestava muito dinheiro. E no fundo foi isso o que o rei Dom Manuel pagou quando em 1909, já depois da morte do rei Dom Carlos e poucos meses antes do fim da monarquia, deu ao banqueiro Castro Guimarães o título de conde. É por isso que este museu se chama hoje do Conde de Castro Guimarães. Ele juntou aqui algumas belas peças, mas de todas, há uma que é efetivamente preciosa, que eu gostava muito que vissem. Penso que o maior tesouro que há neste palácio é realmente este livro. É a chamada Crónica de Dom Afonso Henriques, do Duarte Galvão, e tem na primeira página representada Lisboa. Quero-lhes dizer que este é o mais antigo retrato de Lisboa de que nós dispomos. Pode ter alguma fantasia, porque aquilo é como o cronista pensava que Lisboa seria quando foi cercada em 1383 por El Rei de Castela. Aqui deste lado, aliás, ainda se vê o exército castelhano. Mas o rigor, está aqui o Terreiro do Paço, já com o Paço da Ribeira, casa a casa, janela a janela. É realmente um exemplar precioso. Já que lhes estou a falar de livros, eu queria lhes dizer que aqui em Cascais há realmente a preocupação com as coisas da cultura. E a Câmara edita este livro, o Arquivo de Cascais, vai no número 12. Eu não posso deixar de fazer uma referência extremamente positiva a este boletim. Alguns números já estão esgotados, é pena, porque quem quiser saber muitas coisas, não só de história medieval, como de atualidade etnográfica e, sobretudo, de arqueologia portuguesa, tem de recorrer a esta revista. Mas não era propriamente para falar de livros que eu vim hoje a Cascais. Eu não queria era acabar sem fazer referência a um dos aspectos tocantes desta povoação. É o papel de refúgio, de último abrigo, que ao longo do tempo a terra tem tido para as famílias reais. Quando um trono se abate e os monarcas ficam sem terra, muitos deles têm vindo aqui e têm vindo morrer a Cascais. Isto é realmente uma espécie de Finisterra da Europa. É o último ponto do território europeu. O rei Humberto II de Itália, quando os italianos proclamaram a República, veio para aqui. Ele começou por arrendar aquela casa, que hoje está um pouco em ruínas, mas logo a seguir mandou fazer uma onde passou todo o resto da sua vida. Está aqui na nossa frente, é a Vila Itália. O filho do Afonso XIII de Espanha, quando cai também a monarquia, é o Conde de Barcelona, veio se instalar aqui. Eu ali no Estoril.
e por aqui criou os filhos. O rei Juan Carlos de Espanha, que atualmente é reinante, passou aqui uma grande parte da sua mocidade, e outros. O rei Carol da Roménia, o regente Orti, que governava a Hungria. Há uma história ainda hoje é bastante misteriosa, eu não sei qual é a verdade. Vem aquela casa cor-de-rosa? Bom, aquela era a casa do Dr. Ricardo Espírito Santo. Quem lá esteve há algumas semanas foi o Duque de Windsor. Tinha sido rei de Inglaterra com o título de Eduardo VIII, mas foi esse que renunciou ao trono porque ele queria casar com a senhora Simpson. A senhora Simpson era uma senhora americana, estava divorciada, e diz-se que foi por isso que ele teve de renunciar ao trono. Bom, aqui em Cascais contam outra história. Diz que ele esteve aqui nesta casa há algumas semanas à espera de uma oportunidade de se escapulir para a Espanha. Porque em Espanha ia uma caçada, era no tempo do Franco, na caçada caçavam-no a ele, levavam-no para a Alemanha, sem dúvida que ele tinha muitas simpatias pelo regime alemão, tinha relações pessoais com o Adolfo Hitler, e aí estava um belo trunfo para os nazis terem em seu poder o rei da Inglaterra. A verdade é que ele não pôde sair daqui para onde queria, e quando saiu foi lá para o seu remoto e longínquo governo das Ilhas Bahamas, onde passou uma data de anos e só voltou à Europa quando já estava velhote. Mas ainda hoje aqui em Cascais, há pessoas de famílias reais. São conhecidas pelos habitantes, que os podem ver todos os dias. Anda aí, olhem, a rainha da Bulgária, a rainha Joana, o arquiduque José de Habsburgo, que é quem representa a pretensão ao trono austríaco. Vive aqui a infanta Margarida, da família real espanhola, outras figuras dessa gente que se veio acolher aqui. E acho que realmente, para Cascais, é bonito este título. No extremo da Europa, uma pequena vila debruçada sobre o mar, onde ainda há lugar para toda a gente.